Viva, Paulo! Os tempos, apesar de sempre apetecíveis para a reportagem, seja ela qual for, não estão, é facto, maravilhosos para quem cultiva a reportagem como género essencial do jornalismo livre. É verdade. Não estão. A reportagem é um género, apesar de ser todos admitem que é o género nobre, que não há jornalista que não o admita, e mesmo quem toma as decisões, as chefias, nos órgãos de comunicação, continua a valorizar teoricamente a reportagem, né? Mas depois no dia-a-dia nunca há oportunidade, é sempre caro demais, é sempre inoportuno, há outras maneiras de fazer, portanto Mas não é a se reportagem faz. o que dá mais vida ao jornalismo. Eu acho que sim. Eu continuo a acreditar que é o que, além de ser o género, é o género principal do jornalismo, digamos, porque é o género que implica a presença. Isso para mim é o fundamental. Numa época em que nós estamos a substituir tudo por vias artificiais, não é? Nós vivemos de imagens, de tudo, não é? Mesmo no nosso dia-a-dia falamos com os nossos amigos através de mensagens e do telemóvel, portanto, cada vez se desvaloriza mais a presença física, o estar lá, o ir. E, portanto, a reportagem é o género jornalístico que, por natureza, tem esse lado. Nós, mesmo que não seja necessário para obter informação, estar lá é outra coisa. Paulo Moura, estudaste História, certamente estudas sempre, como acontece com o jornalismo. Um grande repórter que gosta de andar pelo terreno à solta. Tens-nos contado muito mundo, muita guerra, também horizontes de esperança. Foste correspondente do Público em Nova Iorque. Tens uma quinzena de livros publicáveis. Professor de jornalismo aqui na Escola Superior de Comunicação Social. Paulo, tens encontrado estudantes com gosto da reportagem? Sim. Por um lado, os estudantes estão muito decepcionados com a profissão de jornalista, não é? É uma coisa que nós vemos hoje. É engraçado que nós aqui no curso de 3 anos de licenciatura temos alunos que têm ainda o sonho do jornalismo no primeiro ano e já o perderam no terceiro, não é? No terceiro ano temos muita gente que já tem dúvidas, já não quer ser jornalista, mas não porque tenha perdido o encanto com a reportagem ou com esse lado mais nobre, mais até aventureiro do jornalismo, esse romantismo do jornalismo, não isso, mas mais pelo confronto com a realidade, com os salários baixos, com as condições de trabalho. Com as condições de trabalho, com não haver emprego e principalmente não haver perspectivas de uma carreira como de trabalho, não é? Mesmo que haja emprego, vê exemplos de colegas, de outros jornalistas e temem que não seja uma perspectiva de futuro, não é? E é engraçado que há muitos que pensam assim, vou fazer jornalismo durante algum tempo até arranjar um trabalho a sério, não é? Mas não porque tenha perdido esse lado. E a prova é que continuamos aqui a ter no curso de jornalismo muitos candidatos, não é? Tem aumentado nos últimos anos a quantidade de candidatos que querem vir para o curso. Portanto, continua a ser um sonho para muitos jovens o ser jornalista, o que é interessante. E há no país 27 cursos onde se ensina o jornalismo. Há muitos cursos, há gente para todos. Pois é isso, nessa perspectiva depois empresarial, depois não há saída de facto para esses estudantes. Mas é engraçado imaginarmos um jovem de 18 anos e que tem o sonho ainda de ser jornalista, apesar de tudo o que ele vê. Paulo, qual é o ponto de partida para ensinar reportagem? Por onde é que se começa? Bem, eu acho que a reportagem da perspectiva do jornalista, é um género que só faz sentido, de facto, tendo paixão por isso, não é? Porque Cultiva-se? Enfim, há vários tipos de jornalistas há várias razões pelas quais se gosta do jornalismo, não é? Há jornalistas que gostam mais da parte mais teórica, outros de comentar, outros de seguir as fontes, interações pela política nacional, a cultura é um género um pouco à parte, enfim, é uma profissão que é muito diversa no seu interior, não é? A reportagem tem de partir da paixão, porque à partida vai ser uma atividade desconfortável, perigosa, ou, enfim, que dificilmente compensa em termos de profissão, de emprego, né, no sentido mais estrito. E, portanto, o ensino também tem de começar por aí, é desenvolver essa ideia de aventura. Desmontar ilusões. Desmontar? Sim, desmontar a ilusão de que ser grande repórter é uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária. Mas eu tento manter essa ilusão, não é? Em vez de desmontar, manter essa ilusão de que, de facto, apesar de não ser, de facto, uma reportagem é a coisa mais horrível que existe de fazer, não é? Se pensarmos em termos do conforto, da alimentação, tudo isso, quer dizer, depende do tipo de reportagem, mas geralmente a pessoa esquece, é como ser militar ou bombeiro, não é? Está nessa categoria de profissões. Sofreste muito em reportagem já? Sim, claro que sim, mas isso é a piada da reportagem, não é? A pessoa não está a olhar, não vai deixar de fazer uma coisa porque é desconfortável, não é? Claro. E lá está, aí tem que funcionar a tal ilusão, a pessoa tem que perseguir uma ilusão, acreditar nisso, essencialmente acreditar que estamos a fazer alguma coisa para salvar o mundo, não é? Para melhorar o mundo. Essa crença é fundamental, não é? No jornalismo todo, eu acho, não é? O jornalismo só faz sentido, para mim sempre foi isso, de início, eu posso contribuir para
o que é que eu posso fazer para melhorar o mundo, não é? Era a minha interrogação desde adolescente. Se posso ser escritor, posso ser político, estar ou naquela altura ainda se pensava em pertencer a um grupo revolucionário e fazer a revolução. É nessa ordem de motivação que o jornalismo Estiveste na redação surge. inicial do Público. Sim, estive. Com Entrei como uma enorme estagiário. ilusão, Vicente Jorge Silva e tantos outros. Sim. Então foi um sonho, de facto. É um tempo jornal. fascinante. É uma década fascinante, essa década 90 do século XX. Sim. E fascinante em termos dos acontecimentos. É uma Claro. década decisiva. E há condições prodigiosas que depois não se repetiram, a partir do século XXI não se repetiram. Sim, o público, no início não havia restrições para nada, não é? Podíamos fazer reportagem em todo o lado, gastar dinheiro que fosse preciso, porque havia aquela perspectiva de que aquilo ia crescer, que ia ser uma coisa muito importante e, portanto, esse período... E ao mesmo tempo o mundo estava a mudar, isto começa em 89, 90, cai o Muro de Berlim, acaba a Guerra Fria, portanto, é uma nova época que está a nascer, com todo entusiasmo e preocupações, nervosismo da época, e, portanto, o jornalismo estava no centro do mundo. Vinhas de história. Onde é que aprendeste a reportagem? Como é que aprendeste Eu fiz o curso de jornalismo a seguir, portanto, eu fiz a licenciatura em História no Porto, na Faculdade de Letras, e a seguir, quando acabei, ainda dei aulas, e ao mesmo tempo que dava aulas, fiz o curso superior de jornalismo, que entretanto abriu na Escola Superior de Jornalismo do Porto. E, portanto, eu fiz, na altura não era licenciatura, eram 3 anos, mas equivalia a um bacharelato, e, portanto, foi aí que depois aprendi jornalismo. Se bem que depois a reportagem aprende-se mais na prática do que com professores e teoricamente, não é? O repórter de guerra é uma figura mítica. Tens sido em diferentes cenários repórter de guerra, mas vamos aos outros lugares de reportagem. O que é que te dá gozo contar como reportagem? Sabes que a reportagem de guerra, eu não considero isso nem uma especialidade, né, no jornalismo. Nem eu gosto de guerras, né? Aliás, eu quando eu acabei o secundário ainda havia serviço militar obrigatório, e eu sou dos primeiros a ter conseguido ser objetor de consciência. Portanto, eu usufruí dessa lei quando nasceu, e sou objetor de consciência, portanto tive que ir perante um juiz, desenvolver toda uma coisa teórica muito extensíssima a explicar porque é que eu não podia ir para zonas de guerra. E portanto, se eu vou é porque gosto mais do lado humano das guerras, dos seres humanos colocados em situações extremas, ver o comportamento do melhor e do pior que o ser humano tem nessas situações, e depois a sensação de estar no centro do mundo, no centro dos acontecimentos. Tenho uma percepção, por vezes, muito intuitiva do mundo como um ser vivo, não é? O mundo como algo que está em movimento, onde algo está a acontecer, e eu não quero estar fora. Eu quero estar, mesmo hoje, que eu estou mais afastado da reportagem ativa, não é? Porque ninguém me paga para ir para os sítios, eu sofro com isso, não é? Uma situação absurda. Sim. Quando começou a guerra começou a guerra da Ucrânia, creio que foi a primeira vez que rebentou assim um grande conflito e eu não estava lá, né? E foi um sofrimento terrível estar a ver aquilo acontecer. E não desisti, não descansei enquanto não fui para lá, não é? E consegui ir. Por minha conta, sozinho. Mas depois isso é inviável, depois não se consegue. Como é isso? Como é que viajares por tua conta? Sim, com pretexto eu arranjei um livro que eu entretanto fiz, que eu juntei memórias de várias viagens que tinha feito àquela zona, à Ucrânia, à Rússia e a vários países da Europa do Leste, e o último capítulo é uma viagem à Ucrânia já durante a guerra, e portanto fui lá, estive lá umas 3 semanas, mas sozinho tem, quer dizer, numa situação destas de conflito, um jornalista sozinho consegue fazer muito pouco, né? É preciso dinheiro, é preciso ter o fixer, condições, ter quem apoia. A pessoa consegue estar um pouco na retaguarda, mas na linha da frente, a fazer reportagem mais a sério, é muito difícil, né? Eu não vejo. A tua primeira grande reportagem fora de fronteiras foi na Argélia. Foi na Argélia. Guerra Civil, a Argélia em Guerra Civil. Sim. A Guerra Civil, isto em 91, 92. Claro. Aliás, foi na passagem de ano. Aí eu estive lá em 91 e depois fui em 92, logo em janeiro, quando houve umas eleições em que a FIS, o movimento fundamentalista de Salvação, sim, ganhou a primeira volta das eleições, e já não houve segunda volta, né? Foi cancelada e começou a Guerra Civil. E eu fui para lá e, portanto, estive até ser preso e expulso do país. Lembro-me de ter falado contigo. Pois foi. Cena Santos, na altura tinhas um programa de rádio e sim. ligaste-me de madrugada, de manhã, para o Mouro, o que andas a fazer em Argel. Lembro-me perfeitamente disso. Pois foi. E depois de tantas guerras, que memórias tens de percurso de guerra ao longo dos tempos? Da guerra em si? De outras guerras que te tocaram mais?
Isso é difícil de dizer. Há foram diferentes contextos da guerra e o meu contexto também como jornalista lá, não é? A guerra do Iraque, por exemplo, estive junto com forças americanas, que é uma coisa. A guerra do Afeganistão, não. Estive com a Aliança do Norte e não havia americanos no terreno, não é? Nem ocidentais. Portanto, foi as tropas locais. Aquilo era uma guerra quase medieval, não é? De luta, correrias para atacar uma cidade. Portanto, a guerra Entra o fator medo entra aí, por exemplo, no Afeganistão, claro, o medo é fundamental para se conseguir. As pessoas que não têm medo não podem fazer estes trabalhos, não é? Isso é preciso a pessoa ter. Há várias características pessoais que nos permitem fazer este tipo de trabalho. É preciso nem toda a gente. Há jornalistas que vão uma vez e não vão mais porque percebem que não têm essas características. Uma delas é essa, ter medo. A outra é saber calcular muito bem os riscos e não ser aventureiro. E outra é uma certa frieza de poder viver os acontecimentos, tentar percebê-los, tentar agir nas alturas de perigo ou de complicação e não nos emocionarmos muito na altura. Emocionamos depois, se for preciso. Podemos passar uns dias a chorar fechados em casa, se for preciso, mas no momento, não. No momento temos que reagir a sangue frio. Isso são características que são necessárias e que eu descobri que tenho, acho eu, e portanto consigo trabalhar nessas circunstâncias. Como é que preparas uma reportagem no terreno? Vais tirando notas, as notas ficam na cabeça, tens um caderninho onde vais anotando as coisas? As notas para mim são fundamentais. Não usas gravador? Não. Só mesmo fazendo uma entrevista, não é? Como sabemos, uma entrevista para ser publicada como entrevista, pergunta-resposta, aí uso gravador, gravo, transcrevo, tudo isso. Mas na reportagem nunca uso gravador. O gravador é um grande inimigo do jornalista. Uso, quer dizer, hoje em dia a pessoa, eu com os meus alunos discutimos muito isso, não é? Porque às vezes eles não percebem esta ideia do caderninho. É inimigo do jornalista da escrita. Claro, o da rádio precisa. Claro, exatamente. Quando tu trabalhas com os sons, precisamente, quando trabalhas com as imagens, precisas desse material, não é? E hoje em dia é muito também normal que um jornalista da escrita também precise de recolher material para depois usar material áudio nos seus trabalhos, não é? Agora, se estamos a fazer uma reportagem, uma reportagem até maior sobre um tema, não é? Em que tu vais investigar um tema, não é aquela cobertura imediata do dia-a-dia, nessa reportagem vais ter que falar com muitas pessoas, visitar vários sítios, etc. Eu não uso gravador para nada. Portanto, eu tomo notas e desenvolvi uma técnica de tomar notas e acho isso fundamental, porque eu acredito que as notas são, depois quando a pessoa se senta para escrever, as notas são praticamente tudo o que temos. Eu até costumo pensar que eu tenho que escrever notas de forma a que, se for preciso depois outra pessoa escrever, eu passo-lhe o meu caderninho e ela escreve, porque está lá tudo, não é? Porque eu desconfio muito da nossa memória. Tens as notas, chegas ao fim do dia, ou ao momento de contar a história. Como é o processo, a partir das notas? Relês as notas? Eu releio as notas, eu processo as notas. Quer dizer, isso tudo depende do tempo que se tem, não é? Há momentos em que não há tempo para nada, claro. nem notas, não é? Às vezes tem que ser imediato da memória para a escrita. Numa situação ideal, eu tenho tempo de reler as notas, transcrevê-las para o computador ou pelo menos relê-las e completá-las no meu caderno, porque as notas são feitas de frases-chave que em si mesmas não significam nada. Portanto, se eu ler as minhas notas 3 meses depois, eu não percebo uma palavra do que ali está, não é? Aliás, agora acontece, eu tenho baús cheios guardo como recordação esses cadernos, mas se eu for lá ler aqueles que não foram processados, eu não percebo nada do que está lá, mas nenhuma frase. Não só porque a letra está toda um catafunho, mas também porque eu só escrevo frases-chave que me remetem para a memória dos sítios e só funciona se eu reler aquilo nos dias seguintes ou no próprio dia. Portanto, o primeiro trabalho que eu faço é esse, processar as notas e acaba por ficar organizar lá a informação toda. É como nós temos uma história e depois então decidimos contá-la, não é? São 2 momentos diferentes. Até para um ficcionista são momentos diferentes, não é? O ficcionista tem a chamada fase da efabulação, em que constrói uma história. E depois a seguir agora como é que eu vou contar esta história? Em que há elementos que podem ficar fora, etc. Na reportagem é o mesmo, não é? Nós temos a história toda, conhecemos-la, exploramos tudo aquilo que era preciso de saber, como informação, e agora, como é que eu conto isto? Para onde é que eu começo? E aí a liberdade, é aqui que começa a liberdade criativa, digamos, do jornalista. O prazer de escrever. Posso começar por meio, posso por fim e depois fazer flashback. Levas uma câmara fotográfica contigo? Usas a câmara do telemóvel? Sim, eu uso, desde que há telemóveis com câmara, eu passei a usar muito isso, mas também como bloco de notas meu. Portanto, como apoio, tirar fotografias é uma forma mais rápida de registar momentos, pessoas, lugares, para depois mais tarde trabalhar aquilo, mas não para usar como fotografia. Ainda que recentemente alguém me desafiou a fazer uma exposição com essas minhas notas. Fotografadas. Aliás, sobre uma viagem que eu fiz à Ásia, que deu origem a um livro, e propuseram-me isso, eu não tinha notas, fotografias do telemóvel, e eu disse, não, mas eu não tenho, tenho, sei lá, meia dúzia, e quando fui ver tinha 3.000. Aí está um exemplo de reportagem, essa, contar pessoas, contar como se vive em outros lugares, em lugares desconhecidos. Como foi essa reportagem
às terras mais do sol nascente. Sim, isso foi uma reportagem que eu fiz, essa foi propositada para um livro, não é? Que aliás agora é o que eu gostaria de fazer sempre, não é? Mas para isso é preciso sempre termos alguém que nos financie estes projetos, não é? Isso é uma grande déficit que há em Portugal, de depois não teres um projeto e não ninguém te permitir tu financiar. E nessa altura eu consegui um financiamento para fazer essa viagem. Foi uma viagem pela Ásia, com uma ideia de partida, que era ir à procura de utopias na Ásia. Andar à procura da nova classe média asiática, portanto, procurando em grandes cidades asiáticas, ou cidades que cresceram muito nas últimas décadas, rapidamente. São os palcos desta nova classe média e tentar perceber o que é que eles sonham para o futuro, estas pessoas que agora saíram da pobreza, né? Na China principalmente, mas depois Filipinas, Indonésia, Coreia, estive em vários países, Vietnã, falando com pessoas, falando com artistas, falei com sociólogos, historiadores, escritores de ficção científica, músicos, tentar desenvolver esta ideia de quais são os sonhos, quais são as utopias da Ásia. E é uma viagem em que eu não levava nada planeado, excepto esta ideia que acabei de dizer, não é? E, portanto, é uma experiência fascinante. As coisas iam levando umas às outras. Claro. Sim, dar a conhecer... É a melhor coisa que se pode fazer na vida, claro. é isto, uma coisa destas. Fizeste o mesmo em Portugal, de norte a sul? Sim, fiz várias vezes. Fiz também uma viagem pela Estrada Nacional número 2, também de origem livre, portanto, pelo interior do país, e outro pela costa, de mota, com uma tenda, pela costa portuguesa de Caminha a Monte Gordo. Isso começou por ser crónicas no Jornal Público, depois deram origem a livros. Como foi essa experiência? Isso no fundo é uma experiência idêntica a esta coisa da Ásia, não é? Apenas a diferença é que em Portugal a pessoa pode, quando não pode continuar a viagem, vem dormir a casa e uma semana depois retoma a viagem no ponto onde estava, não é? E na Ásia não se pode fazer isso. Mas de resto, o processo é o mesmo, é ter uma ideia inicial que nos conduz e depois vou à procura de histórias de pessoas, histórias humanas. Portanto, e cada história depois vale por si própria e acaba por ter um significado qualquer, né? Que eu procuro sempre uma história que tenha algo mais do que si própria, né? Além do interesse da história em si mesma, que pode ser interessante, pode ser fascinante ou comovente, mas tem que nos dizer qualquer coisa, né? No fundo tem que ter ideias por trás. E quando eu faço estes livros há uma ideia comum que depois liga as histórias todas. Discutes com os teus alunos o planeamento, a preparação de uma reportagem assim? Sim, discuto muito, levo isso muito a sério. Aliás, essa é uma etapa essencial, a preparação. Sim. Ou seja, não é só ir para o terreno, é preciso preparar antes. Ainda que no terreno depois tudo seja ao contrário do que tínhamos planeado, sempre. Mas não deixa de ser importante planear, mesmo assim. Pode não ser um plano material, de logístico, onde vamos ficar, pode não ser nada disso, ser apenas um plano mental de quais são as ideias, do que é que eu vou à procura. Do tema, não é? O tema em si, às vezes o tema é um pretexto. Não é bem o tema, é aquele, mas é uma maneira de, disfarçadamente, de irmos ao tema que nos interessa. Mas eu faço, sei lá, na minha cadeira de jornalismo internacional, um dos principais trabalhos que fazemos é planear uma reportagem internacional. Isso implica desde coisas como fazer um orçamento, saber quanto é que custa, né? Que é uma coisa que quem não foi a certos países não faz ideia, né? Quanto é que custa, sei lá, alugar um carro num país africano ou ter que pagar um intérprete, essas coisas, até planeamento de quem entrevistar, porquê, como se deslocar, que sítios ir. Portanto, o planeamento é fundamental. Imaginas que num futuro próximo o repórter pode avançar de forma autónoma, ou seja, ser um freelancer e funcionar? Pois, eu quero acreditar muito nisso, porque eu acho que isso pode ser o futuro da reportagem. Isso passa por muitas coisas, passa pelo cultivo do nome em si, do autor, né? A importância do autor, mais até do que o nome da marca, do jornal ou do órgão em que está. Há um autor que é o Timothy Snyder, que faz muito esta distinção entre... porque hoje em dia há muito... os média em si estão muito mal vistos, não é? Há uma impressão negativa da opinião pública em relação aos média, por culpa dos média e muitas das malfeitorias que eles andam a fazer, mas atenção, o repórter pode ser alguém que tem uma autonomia em termos de prestígio e de credibilidade, não é? O nome de um determinado repórter pode estar ao serviço de um órgão de comunicação ou não. E, portanto, isso será a via para uma credibilização da reportagem, daquilo que se faz. Eu preciso acreditar neste nome desta pessoa, eu sei que está a ser honesta, sei que está a fazer um trabalho sério. E depois isso passa por termos um sistema financeiro de viabilizar a reportagem, né? De mecenas, de apoios, etc., que ainda está por inventar. Há o risco de os jornais desaparecerem? Ou vão permanecer sempre, nem que seja como um produto de luxo, para ler grandes reportagens, por exemplo? Não, os jornais, na forma que existem hoje, eu acho que sim, que há um risco e acho que vão desaparecer, inevitavelmente. O jornal em papel já está a desaparecer, né? O jornal online já tem uma lógica diferente, eu acho que já mudou muito
Apesar de se poder... Não é que tenha acabado o texto, por exemplo, não é? Não, como se pensou a certa altura. Isso não, o texto continua a ser muito importante ainda. Não é? Nada substitui ainda o texto, pelo contrário. A noção de que o texto, de facto, veio... O texto literário? O texto literário, o texto analítico, de várias formas, mas o formato em si, texto, não é substituível ainda, não é? O audiovisual, a imagem não substitui. É complementar, mas o texto continua a ser necessário. Provavelmente para uma elite, provavelmente não para toda a gente, que vai ter formas mais fáceis, mais rápidas de se manter informado, e não necessariamente nos formatos, nos suportes, nas plataformas que conhecemos hoje, não é? Talvez a ideia de jornal possa desaparecer, talvez um pouco como na música desapareceu a ideia de álbum, agora existem canções, a pessoa compra uma canção e não um álbum, não é? Isso teve a ver com os mecanismos, até as técnicas que em si mesmo que se mudaram, e portanto acaba por mudar a própria forma das próprias formas artísticas, não é? No jornalismo pode acontecer o mesmo, a pessoa compra uma reportagem e não um jornal. O que é que levará a algum desapego de leitores em relação ao jornal? As histórias não são interessantes? É um jornalismo menos bem escrito? O que é que estará a acontecer? Sim, quer dizer, o jornalismo, na função que muita gente lhe atribuía, desapareceu, não é? Porque a informação está em todo lado, já não precisamos de jornalista para ter acesso à informação e os chamados conteúdos, não é? Que pode ser de todo tipo de coisas. Qualquer pessoa pode produzir conteúdos e, portanto, essa prerrogativa, a própria ideia do gatekeeping, não é? Que se estuda no jornalismo, que o jornalista tem esse papel de decidir o que sai. Eu acho que isso é obsoleto, não é? Isso acabou. O jornalista decide fechar a porta e a notícia sai pela janela do Facebook. Portanto, já não existem esses papéis. E aquilo, o que é preciso pensar é o que é que sobra para o jornalismo, não é? O que é que de facto é irredutível, o que é que só um jornalista pode fazer. E eu acho que pode ser várias coisas, não é? Uma delas é a seriedade da informação, a outra é o jornalista ser a única fonte de informação que não tem nenhum interesse por trás, excepto o interesse dos públicos, ninguém lhe pagou, ninguém o pressionou para ele dizer aquilo, e depois a própria qualidade da expressão também, e a profundidade da abordagem dos temas. E aí entra a reportagem, não é? Quer dizer, a reportagem literária no sentido de profunda, de bem investigada e bem escrita e que trabalha com a inteligência, mas também com as emoções, não é? Isso é preciso os jornalistas redescobrirem isso e a importância disso, não é? Que é insubstituível. Voltando ao ensino do jornalismo, tens longo tempo de um lado e do outro, como repórter e como professor de jornalismo, de reportagem. E há 20 anos, estive a fazer as contas, há 20 anos que dou aulas de jornalismo. Sim. Achas que no currículo dos cursos deveria haver mais tempo para a reportagem ou, tal como está, as coisas estão razoáveis? Não, acho que devia mais tempo e mais condições para a reportagem. Quer dizer, isso Quando falas de condições muito... Sim, com a distribuição do tempo, né? Quer dizer, os horários estão feitos de uma forma muito convencional de tempos letivos, quer dizer, não há um espaço extra para podermos dizer hoje vamos todos para um sítio qualquer fazer uma reportagem, né? Ante essa liberdade de fazer coisas diferentes ou adaptadas às necessidades, isso na prática não funciona. Ainda que todos acarinhem esse tipo de... A começar pelos próprios alunos, né, que valorizam muito esse tipo de trabalho, mas depois na prática, se eu tentar marcar um dia para irmos fazer reportagem em um sítio qualquer, é muito difícil agendar isso. Isso é apenas porque os cursos estão estruturados de uma forma convencional, né, com horas letivas, com aulas, a pessoa tem que comparecer naquela sala, àquela hora, portanto, isso não é muito compatível com a reportagem, claro, propriamente dita. Qual é a grande reportagem que tu tens em agenda para os tempos próximos? Não, eu não tenho nenhuma, porque eu não tenho problemas de agenda. Eu tenho um livro cheio de ideias para fazer reportagens, não é? Eu estou à espera de que alguém possa financiar ou proporcionar fazer essa reportagem. Por um lado, tenho sempre um impulso de fazer reportagem muito ligada à atualidade, não é? Quando se rebentou a guerra em Israel, eu estou aqui, eu quero ir para lá. Quero ir a Gaza, mas é uma coisa, essa é ainda mais difícil. Entrar em Gaza é quase impossível. Entrar em Gaza propriamente é impossível neste momento, não é? Mesmo que eu conseguisse ir para Israel, e mesmo aí também não tenho... Temos gente querida que arrisca, tenta e não consegue também. Exatamente. Há pessoas que conseguem. Alexandre Lucas Coelho esteve a tentar entrar em Gaza e fez reportagem lá e na Cisjordânia e em Israel, mas não conseguiu entrar. Mas eu tenho esse apelo, portanto, ali é o sítio onde eu acho que eu devia estar neste momento. E nem sequer tenho... É uma guerra absurda. Provavelmente as guerras mais... Todas as guerras são absurdas, mas esta é tremenda. É porque provavelmente é das mais violentas de sempre, né? Ou pelo menos de que há memória viva, né? E depois há outras muito violentas, mas não foram tão conhecidas, né? Geralmente a violência passa-se muito na obscuridade, não é? Eu estive, por exemplo, em Mossul no final da guerra do Estado Islâmico, e naqueles meses finais aquilo foi terrível, né? Foram ordens para exterminar toda a gente, crianças, mulheres,
toda a população, não é? Mas foi no momento em que os jornalistas já tinham ido embora. Eles, Esperaram. oficialmente acabou a guerra, já estava acabado, os jornalistas foram embora e aí há esses Veio a momentos matança. das matanças finais, não é? Portanto, isso geralmente não é documentado, não é transmitido. Verificar esse tipo de informação é muito complexo. Sim, é porque o jornalista é sempre manipulado em todo lado, numa guerra ainda mais, e nestes momentos aquilo é altamente controlado, como agora em Gaza também é, não é? Mas a força do que está a acontecer é tal que a informação sai cá para fora e nós estamos o mundo está a viver dia a dia o que se passa em Gaza, não é? Isso é uma coisa inédita, não só o horror daquilo, mas a rapidez, a velocidade, o imediatismo com que estamos a ver e a viver aquilo. E a sensação de impotência total, não é? Impotência que tem a ver com isso, com não se poder fazer nada para acabar com isso, ninguém pode influenciar os poderosos para fazer isso ou aquilo, e pior do que isso, eu acho que sinto que de cada vez que mais um dia passa em que aquela guerra continua, todos nós nos habituamos mais àquilo, não é? E estamos mais preparados para suportar outro massacre, não é? Acho que isto é um crescendo, o que custa o primeiro massacre, o segundo custa menos. O que acontece nas guerras, com as populações, e acontece no mundo, estamos a ter mais informação sobre isso. Isto anestesia-nos, não é? Para estarmos mais preparados para suportar novos massacres. É isso que é mais assustador. Um lugar onde gostavas de estar, Gaza, neste momento. Sim, é isso. Gaza, por um lado, por ser esse apelo da atualidade do que está a acontecer e eu estar no coração das coisas. Depois, em termos dos temas que mais me fascinam neste momento é a Ásia. Passa muito pela Ásia. Eu acho que a Ásia... O que é que estimula na há Ásia? um lado de esperança, de alegria de viver na Ásia que o Ocidente se perdeu. Alegria de viver. É isso que eu procuro. Apesar de poder ser totalmente absurda, porque não há nenhuma razão para estarem alegres, não é? Tem as consequências trágicas do que podem vir, também chegam à Ásia, não é? Mas lá nós perguntamos a um chinês o que é que ele acha da crise que estamos a viver e ele olha para ti, mas que crise? Não estou a perceber o que é que quer dizer, não é? Eles não sentem que estejam em crise. E tem uma perspectiva muito feliz em relação ao futuro, com muita esperança. O futuro vai ser melhor do que o presente, coisa que perdemos no Ocidente. É isso que mais me fascina ali. Boas reportagens, boas aulas, bom ensino do jornalismo. Paulo Moura, o convidado neste 11º episódio do podcast da Escola Superior de Comunicação Social.